Olá pessoal, quem fala é Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui do curso de AutoLisp do canal Manual de CAD aqui no YouTube. Tá? Pessoal, hoje nós vamos dar entrada aí no nosso primeiro comandinho de tomada de decisão, o IF. O IF significa se. Se determinada condição for verdadeira, execute isso. Se for falso, execute isto. Tá? É mais ou menos assim que funciona o if, tá? Como que é a sintaxe do if? Vamos lá, a sintaxe do if eu vou pegar aqui no blog. Eu acho que vai ficar mais fácil. Pronto, sintaxe do if tá aqui, ó. Tá? A gente vai ter abrir um parênteses e escrever o if e em seguida a condição, tá? É obrigatório ter a condição. Na primeira linha, nós vamos ter o comando, ou seja, a instrução que vai rodar caso o comando seja verdadeiro. E nós vamos ter uma outra linha caso o comando seja falso, tá? Vamos perceber, pessoal, que a gente abriu o parêntese aqui, ó, tá ok? Mas só fechou aqui no fim, tá? Ou seja, é como se tudo isso aqui, ó, fosse o if. É como não é? Tudo isso aqui é o if, tá? Então, a gente abre um parênteses e só fecha ele aqui no final, quando a gente termina de colocar os argumentos não, as linhas de programação que a gente quer para verdadeiro e para falso, tá ok? Vamos voltar aqui de novo para o Visual Lisp. Tem um comandinho aqui que vai dar para a gente entender aí um pouco o funcionamento disso, tá? Eu criei um comando chamado CAD de cadastro, né? Onde eu criei uma variável nome, onde o usuário vai digitar o seu nome com getString. Em seguida ele vai digitar a sua idade com getInt. Aí eu criei um if aqui, ó. Se, o if é se, for maior idade do que 18, menor idade que 18, ele vai dar um alerta na tela. Alerte, atenção, o usuário é menor de idade. Se for verdadeiro isso, ou seja, e a idade for realmente menor que 18, ele executa essa linha para verdadeiro. Se for falso, ou seja, o usuário for maior de 18 anos, ele vai dar uma mensagenzinha aqui na linha de comando, usuário maior de idade, prossiga com o seu cadastro, tá? Então vamos olhar aqui, ó. Eu abri um parênteses para o if, a minha condição está aqui, com o início e fim dela, aqui o verdadeiro, aqui falso e esse aqui terminando de fechar o meu if, tá ok? Então vamos ver esse programa rodando e vamos ver ele rodando da seguinte maneira. Eu vou colocar uns breakpoints aqui para a gente entender o que acontece, tá? Tool Load Text in Editor. Vamos aqui para a linha de comando. Comando CAD. Digite o seu nome. Vou escrever Sérgio. A idade. Vamos colocar aqui 18 anos. E aí ele vai olhar. É menor que 18? Vamos ver se isso aqui é verdadeiro ou falso. Pronto, vou colocar aqui. Idade é menor que 18, ó, new. Deixa eu zerar. Vou colocar de novo. Pronto. Idade é menor que 18? Não. Por quê? Porque a variável idade é 18. Tá? Então, se fosse menor ou igual, ele voltaria verdadeiro. Como é só menor e 18 não é menor, é igual, ele retorna new, tá? Então, isso aqui é falso. Então, ele vai dar a mensagem na linha de comando. Ele vai pular isso daqui e vai vir direto para cá para executar isso daqui, ó. Ó. Pronto, ele pulou, ó, e veio para cá. Então, ele vai escrever na linha de comando: usuário maior de idade, prossiga com o seu cadastro. Vamos usar de novo. Deixa eu só corrigir um erro aqui. Faltou um barra aqui, ó. Barra, pronto. Para ele pular de linha. Tá? Vou carregar de novo. Vamos lá, comando CAD. Agora eu vou entrar com 15. Desculpa, eu usei o programa de maneira errada. Vamos de novo. CAD, nome Sérgio, idade 15. Olha lá. A idade é 15 e a condição idade menor que 15 é verdadeira. Se é verdadeira, ele vai fazer essa linha de programação, dando um alerta informando que o usuário é menor de idade.
tá? Então, vamos lá. Atenção, o usuário é menor de idade, tá? Essa, pessoal, é a maneira mais simples de se usar o comando if. É quando eu tenho uma linha para verdadeiro e uma linha para falso. Ah, mas a gente usa isso demais, tá? Uma grande parte dos nossos programas a gente vai usar só uma linha de programação para verdadeiro ou para falso, tá? Acontece muito. Mas pode ocorrer também, pessoal, da gente só querer que o programa if rode, que a função if rode, se a condição for verdadeira e não faça nada se for falso. Quando isso acontecer, a gente omite a linha de programação para o falso. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um novo comandinho. Deixa eu jogar um pouquinho para cima aqui para ficar mais com um zoom melhorzinho, tá? Então eu tenho aqui esse segundo comando, que é igualzinho de cima, só que eu suprimi a linha do falso. Antes ele tinha aqui, se fosse falso, ele emitia uma mensagem. E agora ele não vai mais emitir essa mensagem se a idade for maior do que 18, tá? Ele não vai fazer nada. Ele só vai emitir a mensagem se for menor que 18. E isso eu só posso fazer caso a condição seja verdadeira, tá? Então eu não posso, ao contrário, só ter o falso. Eu só posso ter o verdadeiro. Então eu omito o falso. Então, se a idade for menor do que 18, ele emite essa mensagem. Caso contrário, ele não faz nada, tá? Vamos rodar. Carreguei. cad2 é o comando. Meu nome e a idade. Se eu colocar 15, dá a mensagem. Se eu colocar 20, ele não faz nada, tá? E aí eu posso prosseguir com o meu comando sem maiores problemas, tá ok? Pessoal, parece um pouco estranho, né? Eu tenho no if uma linha para verdadeiro e uma linha para o falso, mas às vezes uma linha não é o suficiente. Às vezes eu preciso de um conjunto, um bloco de programação para poder desenvolver aquilo que eu quero. Nesse caso, a gente tem uma ferramentinha chamada Progin, tá? E aí eu vou mostrar a sintaxe para vocês aqui no meu editor aqui do blog, que eu acho que vai ficar melhor, tá? Deixa eu ver se ela cabe toda na tela. Cabe. Então eu vou ter o if aqui, ó, com parênteses em vermelho aberto, e ele vai fechar aqui embaixo nesse outro parêntesezinho aqui. Eu vou ter a minha condição, e aí, ó, eu vou abrir parênteses, aqui esse amarelinho, e vou escrever Progin. Aí eu vou entrar com os meus blocos de programação, comando 1, comando 2, comando N, quantos forem necessários. Quando eu terminar, eu fecho o meu Progin. Então, como que funciona? Ele vai falar, se a condição for verdadeira, rode esse Progin. E se a condição for falsa, rode esse Progin. Tá ok? É o que a gente vai fazer agora. Vamos voltar aqui no Visual Lisp. Deixa eu jogar um pouquinho para cima aqui. Assim eu não preciso ficar mexendo muito no zoom, tá? Prontinho. Então vamos lá. Eu fiz um comando que vai funcionar da seguinte maneira. Se o usuário pressionar o C, ele vai fazer um círculo. Se ele pressionar qualquer tecla diferente do C, ele vai fazer uma linha. Então, para círculo, C. Para linha, qualquer coisa. Por que essa mensagem está pequena, gente? Eu coloquei ela... O certo era colocar pressione C para desenhar um círculo ou qualquer outra tecla para desenhar uma linha. Mas ia ficar muito grande, tá? Eu ia ter que ficar dando muitos zooms e ia me atrapalhar. Então, uma frase mais compactazinha aí me ajudaria aí na videoaula, tá? Então, isso daqui vai ser armazenado na variável tipo. Essa não é a maneira correta de se fazer isso. Eu estou usando getString, mas o correto era usar uma ferramenta, um comando chamado getKeyword. Se vocês olharem lá nas aulas passadas, vocês vão perceber que eu não ensinei esse comando porque era necessário antes saber utilizar a tomada de decisão. Então, nas próximas aulas a gente vai aprender ele. Mas, por enquanto, ele vai resolver o meu problema, tá ok? Então, eu vim aqui, criei uma variável tipo que vai ser armazenada no getString. Se o usuário digitar C minúsculo ou C maiúsculo, porque lembra, é diferente, tá? Então, ou um ou outro, tá? Então, ó, se o tipo for igual a C minúsculo ou igual a C maiúsculo,
Um dos dois vai retornar verdadeiro. E se for verdadeiro, faz esse bloco de informação. Se for falso, esse bloco de informação. E tudo isso daqui corresponde ao meu if. Tá? Bloco verdadeiro, bloco falso. Tá ok? Então vamos rodar o programa. É o comando LC. Então eu vou dar aqui o comando LC. Vou digitar qualquer coisa. W. Ele vai rodar o falso. Então o falso é para fazer a linha. E aí ele fez a minha linha. Se eu digitar C minúsculo, ele vai fazer o círculo. Se eu digitar C maiúsculo, ele também vai fazer o meu círculo. Tá ok? Vou voltar aqui para o programa de novo. Tá? Pessoal, da mesma forma que quando a gente usa o if na sua forma simplificada, quando ele tem uma linha para verdadeiro e uma para falso, e eu posso suprimir o falso, com o plugin eu também posso fazer isso. Eu posso suprimir o falso, tá? Então vamos subir aqui, ó. Eu vou ter aqui um LC, onde eu estou suprimindo o falso. Ele só vai fazer o círculo se eu pressionar C minúsculo ou maiúsculo, e não fará nada caso eu pressione qualquer coisa diferente. Tá? É o LC2. Vamos lá. LC2. Se eu pressionar C, ele faz o círculo. Se eu pressionar C maiúsculo, ele também faz o círculo. Se eu pressionar qualquer coisa, ele não executa nada, tá? Legal? Bacaninha, né? Porém, pessoal, a gente também pode mesclar. Mesclar como? O plugin com o simples. Então, aquela programação simples, quando eu tenho um único, por exemplo, eu quero que execute um bloco de informações grandes caso seja verdadeiro. Porém, o falso meu é só uma linha, então eu não preciso usar o plugin. Então, como que fica isso? A mesma coisa vale se eu quiser rodar uma linha só para o verdadeiro e um bloco de informação para o falso. Então, eu coloquei aqui, ó, o mesmo comandinho, C para círculo. Se for o tipo igual a C minúsculo ou maiúsculo, roda esse bloco de informação. Então, todo esse bloco de informação aqui vale para quê? Para o verdadeiro. Então, eu fechei. Ó, o início e o fim do verdadeiro está aqui no plugin. E uma linha só, se for falso. Vai escrever nenhuma opção válida foi escolhida. E aí eu fecho meu if. Tá? Então, aqui onde teria um plugin, não vai ter. Eu vou colocar apenas uma linha só de programação para o meu falso. Tá? Porque eu já fechei o bloco de informação do verdadeiro. Se eu quisesse colocar duas linhas, aí eu precisaria do plugin. Eu teria prompt, nenhuma opção válida. Aí ele escrever nenhuma opção válida. Eu quisesse, por exemplo, criar uma variável ali no meio. Aí eu teria que colocar o plugin. Mas se é uma linha só, eu não preciso do plugin. Eu simplesmente escrevo ela. Tá ok? Então vamos usar esse comandinho aqui. Se eu pressionar C maiúsculo ou minúsculo, ele vai fazer o círculo. Qualquer outra coisa, ele vai dar essa mensagem de opção válida não escolhida. To load. Comando LC2. Se eu digitar C, LC2 ou LC3? LC3, desculpa. LC3. Se eu digitar C, ele faz o círculo. Se eu digitar C minúsculo, ele também vai fazer o círculo. E se eu digitar qualquer coisa, nenhuma opção válida foi escolhida. Tá ok? Então é isso daí, tá? Essa foi a nossa aulinha do if. O if não é difícil de entender, não é difícil de compreender, tá bom? Com o passar do tempo a gente vai usar bastante, vocês vão aprendendo aí com o tempo a dominar essa ferramenta. Muito importante, que a gente vai usar em todos os nossos comandos daqui para frente. Na próxima aula nós vamos fazer o outro comando de tomada de decisão, que é o conde, tá bom? E na última aula dessa parte de tomada de decisão, nós vamos fazer exercícios comentados, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.